E aí, pessoal, tudo certo? Estamos aqui com mais um programinha, mais um episódio do nosso podcast com o nosso querido amigo Everson Albano. Isso aqui é o nosso podcast, gente, feito com pessoas reais aqui, que vivem aí o dia a dia da ótica, o dia a dia realmente ali no campo de batalha, né, com meu parceiro aqui, João Adriano. E aí, pessoal, como é que tá? Junto. Beleza? E aí, Erson? Beleza, parceiro? Beleza. Com a gente. Tranquilo? Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui o dia inteiro na lida. O dia tá corrido, hoje tá puxado. Mas então, meu nobre amigo, quero que você se apresente um pouquinho pra gente. Vamos lá, vamos começar. Te fazer umas perguntinhas, mas vamos bem de boa, bem suave, bem tranquilão. Conta pra mim um pouquinho de você, Everson. O que você faz? O que é a sua profissão? Como é que é teu dia a dia aí, no geral, na ótica? Então tá, vamos lá. Boa tarde, pessoal. Quero agradecer aqui ao Johnny pelo convite, o Adriano, tá? Tenho acompanhado vocês aí nas redes sociais, conteúdo bacana mesmo. E tem ajudado muito, assim, o conteúdo de vocês, assim, é interessante tu ver, assim, como o Johnny falou, pessoas reais mesmo, né? Sim. Então, tu pegar o conhecimento das pessoas, poder adquirir, botar no teu dia a dia tudo e poder mais, né? Tu passar também um pouco do que tu sabe também, né? Claro. Então, vamos lá, meu nome é Everson Albano, eu sou da Ótica Everson aqui de Joinville, né? Temos 4 lojas em Joinville e uma loja em Araquari. Eu já estou no ramo de ótica já há mais de 20 anos, porém com ótica mesmo a gente está desde 2004, né? Legal. A empresa, na verdade, as óticas Everson são dos meus pais, né? É uma empresa familiar, né? Uhum. Trabalhamos junto, eu e meu irmão Jefferson. Eu trabalho mais na parte comercial e o Jefferson trabalha mais na parte administrativa ali, no financeiro, né? E é um ramo que eu amo ótica, sou apaixonado por e poder levar qualidade de vida, qualidade de visão para as pessoas, né? Então é algo assim que eu me identifico bastante e cada dia eu fico mais apaixonado por essa profissão. É muito satisfatório, né? Tu pegar e entregar assim, um óculos para uma pessoa e ela pegar e dizer assim, nossa, agora sim eu tô vendo, né? Agora eu tô enxergando, né? Uma criança, mesma coisa. Então é assim uma sensação incrível mesmo. É aquele pagamento diferente do dinheiro, né? Exatamente. Tem coisa que vale mais que o dinheiro, né? Tu vê assim a pessoa, lógico, a gente trabalha, nós temos os nossos objetivos, a gente tem as nossas ambições, Sim, né? Perfeito. Mas tu fazer o que tu gosta, né? O que tu ama. E poder viver daquilo. E ver daquilo. É uma bênção. É sensacional, né? Exato. Então, é isso aí. Esse é o Everson, tenho 41 anos, né? Sou casado, tenho 2 filhos. Mas eu sei que você também estuda? Estudo. O que você faz? Eu faço optometria, faço junto com Com meu esse brother rapaz aí. Johnny, esse jovem lá, aqui, quase estamos no quase fim. lá. Falta mais 1 ano e pouquinho aí. É isso aí. Né? São 5 Graças anos a Deus. e estamos podemos dizer que estamos na reta final, né, Johnny? Graças a Deus, cara. Puxa vida. Chegamos, né? Não vejo a hora de acabar. Literalmente não vejo a hora de acabar. Porque, cara, né, ocupa muito nosso tempo, né? Muito. É uma semana de estudo, fora o que a gente tem que tirar de tempo para resolver trabalhos Sim. e pesquisas e tudo que a gente tem que fazer. Mas é tudo para agregar para o nosso segmento, Exatamente. né? Para a gente estar um pouquinho mais completo como profissionais, vamos dizer assim, né? Porque, como diz o outro, todo dia é um desafio diferente, né? Todo dia é um nós. desafio. Tu sabe bem disso. Tu tem quantas lojas? 5? São 5 lojas. E nessas 5 lojas tu cuida mais da parte comercial. Mais Quer da parte comercial. Tu cuida das vendas, tu cuida das compras, Sim. tu cuida do treinamento da tua equipe, Sim. né? Dos pepinos. Dos dos problemas. Então é bem assim mesmo. E assim, no dia a dia tu faz a parte de venda também? Tu também vende óculos? Então, quando é necessário, né, se precisa, eu estou ali também no atendimento, né, eu procuro geralmente hoje passar o atendimento, né, porque o tempo todo o telefone, alguém chamando, Everson, olha só, estou com uma situação aqui, eu preciso de um desconto numa lente, o cliente está aqui, não está se adaptando, então eu preciso lá ver o que é, né, então, laboratório ligando, Everson, aquele serviço lá vai atrasar, ou aquele serviço ali não deu diâmetro, Um monte de então é muitas coisas, né? E fora o teu dia a dia mesmo, né? Que tu tem ali as tuas coisas pessoais para resolver, né? Então, hoje eu faço atendimento, tudo. Mas
geralmente eu passo o atendimento assim para os funcionários, né? Tem Mas sempre tô ali, né? Sempre junto ali, porque vem muita gente perguntando, o Everson tá aí, quer ser atendido por mim, né? Então, quando eu não tô atendendo, mas eu tô sempre junto ali, né? Em volta, cumprimentando o pessoal. É assim, né, cara? A gente tem que se virar no... É a parte comercial, né? É, a parte comercial. Isso é importante, assim, é a cara da empresa, né? E como você disse, né? Você está sempre resolvendo um problema, resolvendo outro. Isso, basicamente, eu vejo como uma coisa talvez até mais importante do que as vendas. Porque vender é um padrão, né? Sim. Tu vai ali, vende uma armação, vende uma lente, tu tem uma certa situação, mas o problema de como se resolver é que vai da experiência, né? Sim. Você estava falando ali dos outros episódios, né, que você assiste do JJCast, né? Uhum. E eu achei interessante porque, assim, o que a gente buscou fazer? Várias experiências de vários profissionais do nosso ramo. Sim. E fazer a troca de experiência. E é isso que a gente está fazendo isso contigo hoje. Tu vai trazer a tua experiência como parte comercial de 5 lojas aqui da região de Joinville, né? E mostrar para nós como que tu administra, entende? E isso possivelmente vai startar alguém que tá, mas como será que eu vou crescer? Como será que eu vou fazer? Então vai pegar um pouquinho da tua experiência, um pouquinho da experiência do outro e também vai ajudar. Não estou falando nem na região aqui, mas a gente atinge o Brasil todo, né? Sim. Então, muitas vezes, você impulsiona alguém que estava lá com a tua coragem, né, parceiro? Porque administrar 5 lojas é diferente de administrar uma loja, né? Sim. Então, você está sempre ali no campo de batalha. Tu não sabe de onde que vem a situação hoje, né? Então, assim, porque as tuas lojas abrem horário comercial. Então, são 5... endereços diferentes de clientes diferentes. E muitas vezes clientes muito diferentes de uma região para outra. Muda bastante. Né? Isso a gente tem visto assim, né? Então aí você tem lá numa loja que, nessa loja aqui a gente consegue vender um valor agregado com maior facilidade. Né? Naquela loja lá a gente consegue mais quantidade do que qualidade, digamos assim. Mais quantidade do que valor agregado, digamos assim, né? Então, mas de qualquer forma você tem que administrar essa situação, né? Sim. Então tá sempre lidando com o laboratório e todas essas coisas, né? Realmente, o que tu falou é bem isso mesmo. Cada loja, assim, ela tem um tipo de... comportamento, público, né? Comportamento público, né? Então isso aí varia bastante, né? As lentes que vendem numa loja, é difícil vender no outro. Não é que é difícil, né? Vende com menos frequência, né? O perfil do público é diferente. O perfil do público muda. Não, show de bola. Então, cara... Uma coisa bem interessante que eu queria perguntar, assim, sobre tuas lojas, todas elas não são no centro da cidade, né? E vocês têm 5 lojas fortes, lojas bem conhecidas na cidade, né, tem mais de 20, basicamente 20 anos as 2004, lojas, né? 18 anos, né? 18 anos de empresa e todas sempre no bairro, bem estruturados, né? E assim, qual é a fórmula para manter esses clientes fiéis, sabendo que a maioria, assim, trabalha mais no centro, tem a viabilidade de vir para o centro, para lojas teoricamente movimentadas, né? Que você, do perfil e padrão da empresa de vocês, o que vocês fazem para manter, assim, essa fidelidade? Por quê? Porque a gente sabe que a gente não vive só de clientes novos, né? Sim. A gente vive dos clientes fiéis à empresa. Né, e clientes que retornam, né, além dos novos que a gente vai construindo, né, mas a gente tem que ter os recorrentes, né, os que vêm, fazem uma vez, fazem 2, fazem 3. Sim. E na tua visão, assim, em cima da empresa de vocês, assim, o que você acha que faz com que vocês mantenham a fidelidade dos clientes, mantenham, né, essa recorrência de compra deles? Então, Johnny, a gente está falando de Joinville, né, a maior cidade do estado, né, então hoje, se tu for ver, a maioria todas as lojas que a gente tem são tudo em bairros chaves, que eu posso dizer assim, né? Em todos esses bairros, todos eles têm vida própria praticamente. São pequenas cidades. Pequenas cidades. Então hoje as pessoas não precisam se locomover para o centro para poder procurar uma boa loja, uma loja de móveis, um banco, né? Então hoje tudo tem ali. E ótica também faz parte disso, né? Então a gente procurou o bairro, por quê? Porque o centro, a gente sabe, tu está no centro há uma concorrência maior, né? Basicamente muito. E tem um custo maior também para ter, né? Com certeza. Então a gente optou por lojas porque questão de estacionamento, né? Isso aí é algo que é muito importante. Hoje o público, eu digo 50%, mas eu posso arriscar até dizer mais, né? Que
a gente tem muitas pessoas de idade como cliente, Sim. né? E essas pessoas, eles querem algo para eles evitam vir para o centro. Eles querem comodidade. Eles querem algo prático, eles querem estacionar na frente, entrar, sair e voltar, né? Então, o centro, eu vejo que o centro, para eles, é um pouco mais dificultoso, né? Então, olhando por essa questão que os bairros têm vida própria, então a gente optou, né? E tá dando certo. Deu a primeira loja, fomos para o Iririú, deu certo, e ali a gente começou a ver que realmente para a Ótica Everson está sendo mais viável por enquanto os bairros, né? Perfeito. A gente também, daí abrimos a nossa última loja em Araquari. Araquari hoje é a cidade que mais está crescendo em Santa Catarina, né? Então é uma cidade que está, né, estourando, né? Então ali pegamos bem ali no Hipermais, ali naquela... Sim, na região do Araquari. Muito bom aquela região ali. Agora, sobre a questão de vir para o centro, né? É algo que a gente também tem, assim, é um plano que a gente tem, assim, né? A gente já pensou várias vezes sobre essa questão de vir para o centro. Então, quem sabe aí, né? Futuramente aí, a gente tá... Depois do optometrista... Tá vindo pro centro, né? Aí, né? Isso aí dá uma... Mas o bairro, ele é interessante, cara. O bairro, eu vejo assim, ó, que é mais fácil para as pessoas, né? As pessoas hoje, elas querem algo... Eles querem praticidade, qualidade, né? Uma coisa que eu consigo observar no bairro, porque eu tive ótica em bairro também, é que o bairro, ele acaba se tornando... Ele é uma pequena cidade, né? Sim. Como a gente comentou antes. E ele fideliza mais pelo conhecimento das pessoas, né? Por exemplo, assim, geralmente você tem uma pessoa referência dentro da tua loja. Sim. Né? Uma colaboradora. Então, dificilmente você faz uma rotatividade grande de funcionário. Então, a pessoa já quase que fideliza no lugar, com a pessoa. Então, fica mais fácil de você ter essa afinidade num bairro. Então, geralmente a pessoa já mora naquele bairro. Sim. Também quem trabalha na loja, né? Ela não vai de um outro bairro extremamente distante para ir trabalhar no outro bairro. Então já é daquela região. É daquela região. Isso, daquela região. O que facilita também a fidelização. Então, vou falar para você assim, ó. Diz um lugar que você gosta de ir. Ali no meu bairro ali? Em qualquer lugar. Uma churrascaria que você gosta de ir. Ó, eu gosto naquela churrascaria perto dali, que fica na 101 ali, né? Sim, geralmente tu conhece alguém lá também. Alguém ali. Exatamente. Então aí você gosta daquele lugar lá, você basicamente quando vai sair com alguém, fala, vamos lá naquela churrascaria lá que... Eu conheço o garçom, conheço o proprietário. Aí você chega lá, o cara fala, Everson, tá aí, tudo beleza, cara? Pô, tu te sente agraciado. Tu te sente VIP, entende? E assim também é com o teu cliente lá no bairro. Entende? É muito mais fácil. Aí você vai no centro... Você vai lá, faz um monte de orçamento, corre pelo preço. Então a responsabilidade basicamente é 100% tua. Sim. Quando você está no bairro, você está fidelizado, um cliente fiel, ele costuma confiar mais. Sim. Quando você confia, você investe mais. Então isso é onde a gente consegue ver que uma loja muitas vezes vende um pouquinho melhor. Por quê? Porque a rotatividade às vezes de funcionário é menor. A loja está mais tempo no bairro, entende? Então tem toda... A solução de problemas é rápida. Sim. Né? Então tem todo esse aparato aí que a gente consegue observar com uma loja de bairro, basicamente é superior a uma loja de centro, né? É interessante isso que tu falou sobre a questão ali, ó, da confiança ali, né? Realmente tem isso, porque a pessoa que vai comprar no bairro, ele sabe que está perto de casa. Então se ele precisar resolver qualquer situação, se der um defeito, uma assistência, né, uma garantia, então é cômodo para ele. Né? Perfeito. Ele vai ali rapidinho, ali, ele resolve porque está perto, entendeu? Então cria essa fidelidade, cria essa proximidade. Essa conexão, né? Essa conexão. E uma coisa que eu tenho reparado é que as pessoas, às vezes, quando vão fazer um orçamento, alguma coisa assim, o cliente pede desconto, ele quer assim. Então, olha, faz um preço melhor para mim, o que tu consegue melhorar? Porque, pô, eu quero dar prioridade para o bairro. Né? Eu quero priorizar o bairro, eu não quero ir lá pro centro, eu quero comprar aqui, eu quero dar prioridade. Então isso aí é interessante. Tu vê essa... Ele tem essa visão. Ele tem essa visão, né? E eu vejo que isso acontece em todos os bairros que a gente tem ótica. Né? As próprias funcionárias comentam, olha, ele quer comprar aqui porque ele quer dar prioridade para o bairro. Né? Então isso aí eu acho que é bem bacana. Eu não sei porque, como a gente não tem loja no centro, não sei se no centro funciona dessa forma. Né? Mas, lógico, tem aquele cliente que fala, não, eu quero comprar aqui, tu vê, eu vim lá daquele bairro para vir comprar contigo. Então, então existe, na verdade, isso daí, né? Quando eu fui funcionário ali na Vision, do Gerson, cara, era sem sombra de dúvida, é assustador, cara. Tu achava que ele era no maço, assim, ó. De orçamento? De coisa, de cartão das lojas com orçamento, mas maço, assim, a pessoa fazia assim, ó. Deixa eu ver aqui qual que era o... Tu tá entendendo? Então, quer dizer,
pensa a cabeça do vendedor, o que o cara pensa, o que eu vou fazer. O que já não falaram, o que já não ofereceram, É. que tipo de lente foi, tratamento. Perfeitamente. Então pensa o diferencial que o vendedor tinha que ter Para poder virar tudo aquilo dali, né? aqui. Porque, vou dizer, a maioria das vendas acabava fechando porque o cliente gostava mais da armação. Aí vem um outro ponto crucial, mercadoria. Mercadoria. Ter uma variedade, ter quantidade, ter disponibilidade. Ah, não, gostei, mas cara, quantas vezes eu vi cliente saindo? Não, porque não gostei da armação, não gostei da armação, não gostei da armação. Pô, isso é uma coisa assim que eu fico apavorado hoje, cara. Mas esse é o diferencial do centro, né? O centro você tem uma lojinha aqui próximo, né? Nós temos 20 e poucas lojas. 20 e poucas óticas numa rua. 250 metros de loja. Entende? Então, de rua, né? Então eu digo assim, às vezes é absurdo esse negócio, né? Às vezes o próprio consumidor fica confuso. Sim. Entende? Eu não sei o que eu vou fazer. Então, ao contrário da loja de bairro, não. A loja de bairro, o cara tá lá, e outra, o cara que tá lá, ele tem que dar o melhor de si. Porque para comprar o cara tá ali, mas para reclamar ele também tá ali. Tá ali. Entendeu? Então, assim, eu acho muito mais bacana, muito mais próximo, né? Essa situação da loja de bairro, né? E deixa eu te perguntar aqui, Everson. Num contexto, você que cuida pouco da parte técnica também, da parte comercial assim, da loja, quais são as maiores dificuldades, né, que você enfrenta com os fornecedores de lentes, de armações, né, a respeito das assistências quando você precisa dar uma assistência para um cliente seu, né, o cara não está se adaptando, ou a armação quebrou e, puxa, não tem mais porque já é uma peça que já saiu de linha, coisas do tipo assim. Quais são as maiores dificuldades que você enfrenta? E por que eu te pergunto isso? Porque, às vezes, a forma como você enfrenta e como você soluciona pode agregar na vida de alguém aí que vai ouvir, que está tendo um pouquinho de dificuldade em resolver um probleminha ou outro, com assistência, com garantia, e vocês já têm isso a loja há bastante tempo, então não deve ter sido uma única vez que tu já tem enfrentado isso, né? Então, Johnny, sobre essa questão do laboratório, né? Hoje, como a gente tem 5 lojas, então a gente tem uma demanda boa, né? Então, quando acontece algum problema de um cliente não se adapta com alguma lente ou dá um defeito, alguma coisa desse tipo, a gente sempre procura solucionar, né? Já teve várias vezes que eu falo isso, né? Que realmente o que acontece, já aconteceu, por exemplo, essa semana aconteceu um cliente pegou e comprou um óculos em maio, ele comprou uma lente filtro azul e a lente toda arranhada. Daí foi na loja de Araquari, encaminhou para mim. Eu não estava, na verdade, quem analisou foi o Jefferson, eu estava em curso. E aí dava para ver que era um mau uso do produto, né? A lente estava toda arranhada, assim. Aí encaminhamos para o cliente, né? Conversamos e falamos, infelizmente foi um mau uso do produto, não tem garantia. Aí pronto, o cliente veio, não, eu vou botar no Procon, porque isso e aquilo, porque eu não aceito, não sei o quê. Resumindo, o que eu fiz? Trocou a lente. Troquei a lente pro cliente. Claro. Conversei com ele, olha, amigão, vamos fazer o seguinte, eu vou trocar pra você, tá? Porque a Ótica Everson nunca deixou ninguém na mão, não é dessa vez que eu vou deixar, Sim. né? Só peço que tenha um pouquinho mais de cuidado na hora da limpeza, né? Tudo isso dali. Aí troquei pra ele. Né? Então a gente sempre procura solucionar. Se for preciso tirar, pagar pela lente novamente, a gente faz isso, porque o que acontece? De um tempo pra cá veio que mudou essa questão, assim, é que o cliente tem razão. Na minha opinião, o cliente sempre tem razão. Uhum. Eu sou dessa seguinte... Sim. Né, o cliente ele tem razão. Por mais que a gente sabe que ele esteja errado, mas a gente tem que solucionar. Por quê? Porque o melhor marketing que existe é o boca a boca. É o boca a boca, cara. O cliente, tu resolveu a situação dele, ele vai chegar, ele vai falar pro vizinho, vai lá no Everson, lá que o Everson resolveu, vai lá no Johnny, lá que o Johnny conseguiu resolver pra mim, tava uma situação assim, ele foi lá e conseguiu resolver, e assim ele vai falando, o cliente vai voltar. E o cliente grava isso. E o cliente grava, né? Quantas vezes eu já ganhei venda por causa, às vezes, de um conserto. Não, com certeza. Né? O cara foi lá com uma mola, com uma haste quebrada, com uma chaneira quebrada, eu fui lá e comprei, e ele acabou voltando. Por quê? Porque as duas, olha, eu vim aqui porque tu consertou meu óculos aquele dia, né? Então, e quanto à questão do laboratório, já tivemos problema com os laboratórios, sim, mas sempre foi resolvido. Então, a gente sempre conversou assim com o supervisor, com a pessoa responsável, né? Tô com essa situação assim, é feito um upgrade da lente, né? Então, nessa questão do laboratório, a gente sempre conseguiu resolver, assim, né? Talvez é porque essa demanda que a gente tem de compra, né? Sim. Então isso aí contribui, né? Auxilia, né? Ajuda, assim, né? Assim como o teu cliente é fiel,
perceba um detalhe, assim como o teu cliente é fiel contigo lá, que você viu que a lente dele estava arreada por mau uso e você tirou do bolso e pagou, o laboratório também vai fazer isso com isso. Claro, né? Ele quer você como cliente ainda. Né? Ele vai dizer assim, não, pô, o Everson compra aqui há quantos anos? Né? Ele paga direitinho? Tá tudo certo? Troca pro cara, entendeu? Faz essa demanda. Por isso que eu falo assim, fornecedor, aluguel, funcionário, essas coisas tudo tem que estar em ordem. Sim. Né? Estando em ordem, a coisa vai bem. Né? Então, eu te digo assim que esse mesmo jeito de solucionar, possivelmente você tem na outra ponta também. O que te resguarda. Sim. Né? E o laboratório lá, se você te batesse o pé com o cara e falar, me dá um par de lente aí, o cara não vai se negar. Não vai não. Entendeu? Não. O cara vai... Claro que você não vai fazer isso porque é uma visão simples. Lá, em termos de custo para a loja é um pouco menor do que o preço de venda, lógico, né? Mas enfim, quando o problema é um multifocal, que aí já é transitions, já é antirreflexo, é uma lente de alto custo, você troca figurinha com o laboratório. Sim. Né? Você troca uma ideia e fala, bicho, vamos fazer um bem bolado aqui, você paga um pouquinho, e a gente soluciona para o consumidor. Mas a ideia sempre é beneficiar o consumidor final. Sim. Né? Com certeza. Por isso que a gente fez o podcast, para que todo mundo entenda que o que muda, o que gira o ramo óptico é o nosso consumidor final. Entende? E o consumidor final precisa ser satisfeito. Entende? Exatamente. Então, assim, muitas vezes os treinamentos, as pessoas falam assim, mas como que eu faço isso? Como que eu faço aquilo? Bom, agora começa a assistir os podcasts que você vai ver como que todas as pessoas fazem. Né? Hoje você está trocando experiência com a gente. Esses dias a gente trocou ideia com um optometrista que é o Fred. Né? Outro dia foi com o rapaz da montagem que era o Dalto. Então, veja só, a gente está trazendo várias... A Suema, né? Do lente de contato. lente de contato. Então, a gente está trazendo várias especialidades para um local só, para as pessoas entenderem como funciona, para melhorarem a sua rotina. Porque muitas vezes como é que tu ia achar uma experiência de um optometrista? Você ia ter que buscar um optometrista, trocar ideia com ele. Hoje não. Hoje tu clica no YouTube lá, tu vai assistir. Tem essa opção. É verdade. E você está fazendo parte hoje, né, parceiro? Verdade, compartilhando um pouco da minha experiência. Exato. E interessante também pensar nessa questão das óticas no bairro. Como que é a questão dos exames dos especialistas? Tem os profissionais nos bairros para atender esse povo? Ou eles vão em clínicas específicas fora? Só vem receita oftalmológica? Ou vem receita optométrica também? Como é que funciona isso aí? Vem receita tanto de médico quanto de optometrista, né? Em todas as lojas, né? Com exceção da loja do Floresta, que é a nossa matriz, é a única loja que não tem nenhum profissional perto, né? Não tem nem oftalmologista, nem optometrista. O optometrista mais perto é o Otto. Nossa. Que é na Getúlio Vargas. Que é na Getúlio Vargas, né? Então, agora no Iririú tem ali aquela clínica que é tem perto. Bastante, né? Tem, no Itaú também tem. Araquari tem um também ali, né? E no Vila Nova agora tem aquela... A Helena que se formou agora, né? Sim, da outra loja. Da outra loja lá, né? Perfeito, né? Interessante isso daí, porque, como diz outro, né? Uma loja com 18 anos de história, pegar exemplo lá do Floresta, mas a Floresta é a primeira loja. É a primeira loja. E a primeira loja, e até hoje não tem nenhum profissional perto. Não tem, nunca teve, né? E detalhe, detalhe mais importante, quantos habitantes tem mais ou menos no bairro Floresta? Uns 50, 60 mil? Tá aí uma pergunta, não sei dizer ali quantas... Mas acredito que seja aproximadamente isso. Bastante gente, hein? O bairro mais populoso é o Aventureiro, né? Porque não sei te dizer acho que o Aventureiro é o bairro mais falando de quantas óticas só na reta ali, desde o começo da Getúlio até lá? Da Getúlio ali tem... Não da Getúlio, tipo no final da Getúlio, na início da Santa Catarina até São lá. São quatro lojas. E todas sobrevivem. Numa reta de o que? Uns 2 quilômetros, né? Dá uns 2,5 km. Cara, você pode ter... Eu observo da seguinte maneira. Se você tiver uma mercadoria a contento, o atendimento estiver a contento, dificilmente você vai fechar. Porque se você observar, o picareta ele dura pouco. Verdade. O picareta ele dura pouco, né? Porque ele sempre tem que estar enganando alguém. Sempre tem que estar enganando alguém, né? E o cara que trabalha honestamente, tranquilo, cara. O cara não vai ficar bilionário. Isso é certo. Sim. Mas ele vai sempre ter trabalho. Sempre ter trabalho. Né? Junto com uma boa administração, né? Exato. Isso é fundamental, né? Já tem lá o irmão lá especificamente formado. O Jefferson lá, ele é... Pra segurar bem o rojão. Ele faz muito bem essa parte ali da... Que bom, né, cara? Financeiro. Ele não gosta do balcão, né? Ele não, mas...
Fora disso, a Que bom, cara, que questão bom. administrativa ali ele faz muito bem. E agora vamos entrar numa perguntinha aqui bem legal, assim, pro pessoal da área de vendas. E você com cinco diferentes públicos, né, em cada loja vai poder, talvez, nos explicar um pouquinho da visão tua e do teu negócio, assim, da tua região. Quais são as maiores objeções que você percebe nos clientes das lojas, assim, no geral, que você observa também, que como tu não está diretamente todo instante na venda, mas as maiores objeções para um cliente comprar uma lente mais cara, uma lente com investimento maior, de um custo agregado maior. Quais são as maiores objeções do cliente final mesmo quando ele vai comprar, né? Quando você vai ofertar um produto melhor para ele. O que é? Então, a principal objeção eu acho que se refere à questão do valor, né? Isso aí Sim. é... Sempre o né? preço, o bolso. Sempre o preço, né? Sempre quando se refere ao bolso, o cliente ele já chega às vezes na loja assim, eu quero fazer um orçamento, né? Eu quero mais barato, né? Ele já vem com essa aí, né? Só que daí tu tem que fazer um trabalho para poder mudar isso daí, né? E para tu mudar isso aí, lógico, um atendimento e principalmente o vendedor ele conhecer o produto que ele está vendendo. Sem dúvida. Não é verdade? Perfeito. Se ele não conhecer o produto, não adianta, né? E existe, eu poderia dizer, talvez até que seja um tabu que é necessário quebrar, que muitas pessoas pensam, a maioria das pessoas pensam que lente é tudo igual. Não é igual, Não. né? Eu sempre, quando eu tô ali, quando acontece uma situação dessa, que precisa me chamar, Everson, vem cá, o cliente não está querendo fechar, o que tu pode melhorar aqui para ele, né? Então eu dou sempre um exemplo simples, que é a questão do carro, né? Ó, tu imagina, tu vai, por exemplo, numa Volkswagen, tem o carro de entrada e tem o carro top de linha. Sim. O que vai mudar nisso dali, né? Então esse exemplo é fácil, porque o cliente sabe entender o que vai mudar. Ele sabe que um carro de entrada, ele não tem um ar-condicionado, não tem uma direção hidráulica, enquanto o outro vai ter tudo aquilo dali. Então eu dou um exemplo fácil para ele entender, né? Para depois falar o que muda de uma lente para outra, né? Ó, o que vai mudar dessa lente aqui? Vai mudar o campo de visão, vai te dar um conforto melhor, vai diminuir as aberrações periféricas, vai diminuir aquele efeito de flutuação que as lentes têm, que às vezes você vai descer e subir uma escada, né? Fala do antirreflexo, que ele tem mais qualidade, mais transparência, a garantia mais estendida, né? Então é isso que a gente procura colocar para poder agregar os valores, né? Então a maior objeção hoje é a questão do preço, né? Que o cliente ele já chega meio que talvez até na defensiva, barato, né? Eu quero até pegando um gancho nessa questão que tu falou, boa, bonita e barata, não tem como tu levar o melhor produto ou o melhor serviço pelo menor preço. Não existe. Não existe isso, né? Tu tem que deixar bem claro para o cliente isso daí. Ó, você quer uma coisa boa, você quer uma lente melhor, com um campo de visão mais amplo, com antirreflexo melhor, só que ela vai te custar um pouco a mais. Sem dúvida. Né? E tu tem que mostrar para o cliente o porquê que ele custa um pouco a mais. Né? Não sei, essa aqui tá assim, essa aqui tá assim, pronto. Não, ele precisa saber. O que aquilo vai melhorar, o que vai melhorar na vida dele, o que ele vai mudar. A gente teve uma conversa semana passada lá em Canoinhas, tu comentou sobre a questão ali, né, do Extractive, né? Que acho que chegou pro cliente, o cliente era um motorista, né? Exato. Caminhoneiro, né? E pegou e falou, olha, por que tu não faz aquela lente Transitions? Porque daí... escurecimento extra, uma porcentagem dela escurece. Quando fecha o vidro, ela não escurece, né? Sim. Mas com o Extractive ele acaba, então... Ele tu tem essas cartinhas na manga ali, tu tem isso dali, e o cliente gosta disso. Claro, né? Claro. Ele, vou traduzir isso que você falou. O cliente gosta. Ele sente segurança. Sente segurança. Exatamente. Você sentiu segurança, parceiro, é outra história. Né? E para fechar com a chave junto ainda, sentiu a segurança e aquilo realmente ele precisa. Ele fala, putz, eu preciso, cara, eu fico fazendo aquela caretinha minha dentro do coisa, eu não tenho meu óculos de sol, porra, agora eu vou fazer uma que vai escurecer sozinha, cara. Porra, eu vou resolvi 100% do meu problema. Eu vou dar um exemplo assim, ó. Você sai à noite para jantar com a tua esposa. Você gosta de vinho, certo? Em termos. Aí você fala assim, que tu quer, mulher? Vamos comer aqui um entrecô. Beleza. Aí você fala pro cara assim, ó, traz um vinho branco. Daí o cara chega pra você devagarinho e fala assim, ó, parceiro, esse vinho branco aí não vai muito legal com essa carne aí, parceiro. Tá?
né? Eu tenho uma outra pedida que a carne vai ter um outro sabor se tomar com esse outro vinho aqui, ó. Esse vinho aqui é mais bacana, e aí ele vai te explicar sobre o vinho e o porquê que ele vai ficar melhor com a carne vermelha. Sim. Tu já esqueceu o vinho branco, Já esqueceu, já era. entendeu? Tu quer a nova experiência. Sim. Tu fala assim, pô, esse cara aqui tem a manha, sabe o que ele tá falando, você é capaz de pedir, me dar até 2 garrafas. Uma eu quero levar embora. Entendeu? Então assim, ó, quando você pega a informação e transforma ela em conhecimento e você mostra para ele na prática, porque você estava acostumado com o vinho branco com aquela carne, você tinha um sabor. Quando ele te ofereceu o vinho correto para aquela carne e tu provou, tu disse, pô, mas esse cara aqui tem a manha. Uhum. Entendeu? E quando você entrega esse valor na ótica, dificilmente ele vai sair da tua trajetória. E inclusive ele vai trazer outros caras para fazer óculos contigo. Isso também, Adriano, é um diferencial para tu vender, porque o que acontece? Às vezes chega um cliente, eu achei a mesma lente pelo um preço menor. Existe produto igual, mas a qualidade muda. Por exemplo, se tu vai num supermercado, tu vai pegar um detergente. Vou dar um exemplo do detergente. Existe um detergente que está um valor X e tem um detergente que está num valor Y, né? Esses são o mesmo produto. Sim. Sim. Né? Vão resolver basicamente a mesma coisa. São o mesmo produto. Só que um tem uma qualidade melhor. Ele vai limpar melhor, ele vai desengordurar melhor, ele vai ter uma durabilidade maior, tudo isso. Mesma coisa na lente. Chega às vezes um cliente ali, como já aconteceu comigo, o cliente chegou ali na loja ali, eu tenho esse orçamento aqui, a tua tá mais cara. Mas através da minha explicação, através do conhecimento que eu passei, eu acabei virando a venda, ele acabou pagando mais caro, Sim. mas porque ele viu que a minha explicação estava melhor, no caso, o produto que eu estava oferecendo, ele era melhor. Se encaixou melhor com as necessidades dele. É isso. Então, vai ter essas situações que o cliente vai chegar com preço melhor, mas se a tua equipe estiver preparada, tiver um conhecimento daquilo que ela está vendendo, porque tu ter o conhecimento daquilo que tu está vendendo, ter segurança, Primordial. te dá segurança. E o cliente se sente seguro. E nós temos ainda uma vantagem ainda, que é um produto personalizado. Sim. Você vai ter que tirar medidas, da altura, DNP, ângulo pantoscópio da armação. Então, se você conseguir encaixar tudo isso e mostrar para ele que a tua mão de obra, inclusive, é melhor. Sim. Porque ele vai, vamos supor assim, ele vai comprar a mesma lente na tua loja e a mesma lente numa outra loja. Não deveria ter diferença, porque ele está comprando o mesmo produto. Sim. X lente. Vamos lá. X Lux lente. Esse é o produto. Na tua ótica, na minha ótica. Certo? Não deveria ter diferença? Não deveria, mas tem. Porque eu ainda tenho que tirar a altura, tirar DNP, montar o óculos, sim, ajustar para você enxergar. Então assim, com a mesma lente, ainda se tem diferença na adaptação, na visão, na parte funcional do óculos, entende? Então, quando você mostra a segurança e diz para ele que sabe o que está fazendo, possivelmente o produto vai ser exclusivo e único seu. Sim. Né? No frigir dos ovos, o cliente está pagando pela nossa experiência, pela sua experiência, pela sua habilidade em mudar a visão dele, que veio com um orçamento mais barato do mesmo produto, sim, só que você mostrou que aquilo que você vai proporcionar para ele com aquela lente e com um contexto geral vai melhorar a vida dele, coisa que o outro lá só falou do preço. Sim. Não mostrou os outros diferenciais que você está unindo junto com aquele produto, né? Basicamente, complementando o que o Adriano falou, você vende a lente e vende o teu serviço. O teu serviço faz parte a sua pessoa estar ali preparado para resolver tudo que ele precisar. E complementando ainda mais isso, quando a gente está vendendo óculos e eu digo assim para o cliente, tudo isso que eu estou te dizendo, você vai sentir porque é você que vai usar o óculos. E isso é muito importante. Eu falo para ele assim, isso é muito importante você lembrar. Se você fizer isso aqui que eu estou te falando, esse passo a passo, essa experiência, é você que vai sentir, porque você leva o teu óculos para casa, você que usa o óculos todo dia, e é isso que eu quero que você tenha. Por isso que eu estou te explicando isso dessa maneira, porque você vai lembrar desses detalhes que eu estou te falando. E isso gera mais confiança nele.
faz com que ele pese mais na balança e ele te mantenha a maior fidelidade. Porque dificilmente os profissionais por aí, que eu vou fazer uma outra perguntinha depois sobre as pessoas dentro da loja, dificilmente os profissionais por aí assumem a responsabilidade também da venda, divide junto com o cliente. Sim. Eles sempre gostam de, não, o que acontece às vezes vem a lente indicada numa receita, por exemplo. Não, o doutor já indicou essa receita aqui. Responsabilidade é do doutor, não é minha, né? E aí eles vão só, passam o preço e seja o que Deus quiser, né? Quem der o preço mais barato, leva. Né? Não é o nosso papel, não é o nosso caso nunca, né? Isso é uma coisa que, na nossa visão, né, de ótico, profissional, consultor, né? A responsabilidade do que é melhor para o cliente é minha e dele. Minha como profissional e dele por aceitar ou não aquilo que eu estou tentando sugerir para melhorar a rotina dele. E é em cima dessa tecla que a gente gosta de bater para que os profissionais, num contexto geral, os consultores de vendas, né, os vendedores, eles sejam mais independentes. Como você é, né? Como teus pais são, como os profissionais que sentam na frente do cliente e resolve tudo, do início ao fim. Né? Que sabe o que está dizendo, que realmente está olhando para ele, está dizendo como ele vai se sentir, sorrindo para ele. Porque sabe que aquilo vai realmente acontecer. Então são essas situações e esses pontos que a gente gosta de compartilhar aqui, dividir, ver a tua experiência, ver a nossa, para que realmente faça diferença naqueles que ainda não fazem isso. Né? E isso para nós é muito importante. Pegando um gancho disso, vamos falar das pessoas agora? Qual a maior dificuldade que você vê que precisa melhorar na equipe de vendas, assim, num modo geral, assim, os vendedores, num modo geral, assim, você tem 5 lojas, deve ter uma equipe bem grande, e sempre, às vezes, tem uma equipe ou outra, ou alguma pessoa ou outra, assim, que tu vê que podia ser melhor numa coisa ou outra, assim, dos pontos de vendas, assim, parte técnica, parte de persuasão, do fechamento de venda, coisas do tipo, assim, que a gente sabe que são pontos cruciais, assim. O que você acha, assim, que precisaria melhorar de um modo geral, não só para a tua equipe? Porque o que tem, às vezes, de probleminha na tua equipe, tem 98% das lojas do país aí. Então, Johnny, o que precisa ser feito seria mais treinamentos, né? Eu, com essa questão agora da faculdade, né? Aí a gente tem a família, eu tenho compromissos também na igreja, tem a tua vida pessoal, eu faço academia, tem a faculdade. Sim. Então não conseguimos dar aquela, como diz, aquela assistência assim, né, como deveria ser, né? Sim. Talvez falte um pouco até de disciplina, que eu acho que é a chave, né? Mas tu diz a disciplina para você ou para tua equipe? Não, para mim poder colocar a equipe mais num padrão mais adequado, né? Não, perfeito. Então, o que precisa, hoje a minha equipe está precisando um pouco mais desse treinamento, para conhecer o produto melhor, mais a fundo, né? Lógico, eu estou sempre passando nas lojas, estou sempre passando, quando tem dúvida de lentes, eles ligam para mim, essa lente aqui, qual o diferencial dela? Eu sempre estou falando, mas precisa ser feito com mais frequência, eu diria. Esse engajamento maior. Esse engajamento maior, para ter um sucesso melhor no final. Hoje basicamente, tu dá respaldo no que elas te perguntam. Sim. Né? Teria que ser, na verdade, hoje você mais passivo, né? Você responde aquilo que eles te perguntam. Estou mais ou menos nesse... mais ou menos. Teria que ser mais ativo, né? Vou colocar, tipo, quarta-feira a gente vai numa loja, eu vou falar sobre tal lente, sobre tal tratamento, como que a gente quer que atenda o cliente, que tipo de armação é melhor para um míope, que tipo de armação é melhor para um hipermétrope, né? Eu basicamente, acompanhando a pergunta do Johnny, eu vejo que muitas vezes as pessoas também não têm interesse, né? As pessoas, eu lembro no início da minha carreira, qualquer papelzinho que tinha, parceiro, eu devorava aquele troço. Por quê? Porque eu precisava viver, eu precisava ganhar meu dinheiro. Então tudo que é informação que tinha, eu devorava e perguntava isso, aquilo, aquele outro. Hoje eu vejo que as pessoas são um pouquinho mais acomodadas, né? Num estado geral, digamos assim, né? Eu conheço algumas lojas, então eu vejo que a maior parte é um pouco acomodada. E as lojas que se destacam são aquelas às quais as pessoas são interessadas. Se interessam por como que eu vou fazer para melhorar o meu atendimento.
Eu sempre faço uma pergunta-chave assim, quando a gente conhece alguém novo, ou uma ótica nova, né? Até se você tiver oportunidade, possivelmente você vai ter lá com a tua equipe, chegar e perguntar para eles assim: se você tivesse a oportunidade de ter apenas uma venda por dia, tu atenderia da mesma forma que você atende hoje? Com certeza não, né? Daria o Com melhor, certeza né? daria o Com melhor. certeza não. Então assim, por que tu não faz isso? Por que tu não te dá o teu melhor para aquele cliente que você tá com ele ali? Entende? Então assim, veja que a visão que a gente tem e a resposta já é quase espontânea. Sim. É não. A pessoa não atende da melhor forma. Ela atende de uma forma padrão. Entende? E que eu particularmente acho que não deveria ser assim, né? A gente deveria ter uma experiência única, né? E a gente observa que as lojas que tratam como uma experiência única, elas se sobressaem. E muitas vezes elas não têm propaganda na TV, não tem propaganda no rádio. Às vezes é uma óticazinha simples que tu olha lá, mas esse cara não deve vender nada aí. Sempre vejo a loja vazia. Mas às vezes ele faz venda de 10, 12, 15 mil reais. Sim. Entendeu? Eu conheço lojas, tenho amigos em lojas que de vez em quando me mandam ali. Olha só o que eu vendi agora. 12 pau no óculos. Fez em 3 vezes. 15 pau. Entendeu? É realidade isso, tá? Sim, não, eu sei. 8 Eu pau. conheço alguma... Entende? Tem alguns. Então assim, onde que a gente não está trabalhando para que isso aconteça perto da gente? Entende? Então esse questionamento, claro que não é especificamente para você, né? Sim. É para quem está nos ouvindo. Então eu vejo assim que o quanto de segurança essa pessoa passou para esse cliente comprar essa lente de valor agregado. Entende? Mas Conhecimento que essa pessoa conhecimento, tem para passar isso daí, claro. né? Exato. Conhecimento. Porque não é fácil tu vender um produto caro. Na Não verdade, é. entendeu? Não é. Não é fácil. Só que se tu conhecer o produto e tu tiver segurança naquilo, Sim. se torna mais fácil. Mas existe um conjunto de coisas que precisam acontecer para sair esse tipo de venda. Eu preciso conhecer primeiro o meu cliente. Exatamente. Isso eu ia dizer. Entende? Uma vez eu trabalhei numa loja em que um cliente estava na vitrine. E ele estava com as mãos para trás, assim, olhando a vitrine. E eu não sei se tu chegou a conhecer umas armações da TAG Heuer. Tá, sim, Uhum. aquele relógio lá, né? Mas eram umas armações assim, ó, extremamente diferentes, fantásticas. Ela era de uma liga de alumínio e ela não tinha parafuso. A haste do óculos ela não fechava assim, ela fazia para cima e depois encaixava assim. Um negócio fantástico era. Um negócio de outro mundo mesmo. Não era para todo mundo que se vendia aquelas armações, era uma armação, era de 3 mil, 4 mil reais mais ou menos uns 10, 15 anos atrás. Uns 15 fácil. É, fácil, né? E eu olhei o cara lá e eu fui até a vitrine com o cara, conversar com ele. Ele falou, eu tô esperando a minha esposa ali e eu tô olhando essas armações aqui e tal. Daí eu falei, não, mas se o senhor quiser entrar e dar uma olhadinha na armação, eu só queria mostrar pro senhor, não quero que o senhor compre nada. Quero só que o senhor conheça o produto. Eu libertei ele do compromisso. A pressão da venda. Entendeu? Frigir dos ovos. Eu vendi um óculos incolor para ele da TAG. Vendi um solar, que também era muito bacana. Cara, assim, ó, uma venda que eu precisaria levar uma semana inteira vendendo óculos. Eu fiz numa venda. Então, vou te dizer assim, ó. Conhecer o produto é extremamente importante. O que você falou. Conhecer o teu cliente, muito importante também. Segurança. Agora, uma coisa que eu acho primordial é libertar-se da venda. Entendeu? Libertar-se da venda não é, não, se vender, vendeu. Não, não é isso. Não. A diferença é, isso aqui é um produto que lhe serve para o seu dia a dia. É isso que o senhor precisa. Encaixa o produto na vida do cliente. Entende? É como um sapato. Nem todo mundo que calça 36 tem conforto com 36. Às vezes o cara calça 36, mas o 37 fica melhorzinho. Às vezes o 35 fica melhor. Entende? Então assim, é encaixar o produto para aquele consumidor.
com informação, com conhecimento da pessoa, né? Sem pressão. Porque muitas vezes quando o cliente chega... Dá esse papel aqui. O cliente chega aqui. Olha aqui. Eu tenho esse... Às vezes não está nem escrito. Ele fala, não, eu tenho 20% abaixo. Está escrito aqui, ó. O vendedor mesmo se impõe medo. Entende? Às vezes o vendedor se sente pressionado. Entende? Ele já trava, né? Exatamente. Então ele busca, o vendedor perde aquela linha de raciocínio que ele tinha de encaixar o produto no cliente e ele passa a temer o preço. E quando você teme o preço, tudo se desestrutura um pouco e acaba vendendo aquilo que o consumidor precisava. E não muitas vezes aquilo que melhoraria a vida dele. Entende? Entendi. E tem uma diferença entre preço e valor, né? Muito, o preço muito é o que grande. ele paga, valor é o que ele vai levar, né? Então, mas é interessante o que tu falou, é isso Né? aí mesmo. Então, Às vezes chega com um bolinho de um orçamento. bolinho de orçamento, o vendedor já trava, ou vou ter que fazer mais baixo, porque senão Isso eu não vendo. inúmeras vezes aconteceu. Agora eu vou te fazer uma pergunta, Everson. Eu vou fugir um pouquinho da situação só de ótica, né? O Everson, optometrista, tem uma visão. Veja só a pergunta. Você, antes de entrar e fazer optometria, tu tinha uma visão de Sim. ótica. O Everson, optometrista, hoje ele tem uma outra visão. Concorda ou discorda? Olha, vamos ser. Eu entrei, né, para fazer optometria, para poder, como se diz, associar, né, a ótica, né, com o meu trabalho com a, Seria um com os plus. Um plus, Uhum. Exatamente, né. Mas hoje, com o conhecimento que eu estou tendo de optometria, como eu vejo quão gratificante é tu ver uma pessoa enxergar, né? Então mudou. O Everson de quando começou, né? Isso. Então hoje não é só esse negócio assim, ó, fazer consulta e querer vender óculos. Exato. Não, Exatamente. talvez no começo sim, né, Johnny? Né? No começo. Mas hoje não. Hoje Mas é o normal né? de todo optometrista, entende? Querer viabilizar o negócio, Sim. né? Mas eu te falo que hoje você vê uma parte muito mais clínica Sim. do que uma parte comercial. Talvez até uma parte mais humana, falando, né? Principalmente. É. Principalmente. Isso aí. É isso aí. Isso aí. Continuando na parte optométrica, você já está na clínica agora. Sim. Tu já atende pessoas Já tem sozinho. pessoas já. Sozinho. Sozinho. Você inicia lá na clínica, né? Você abre lá a portinha do No consultório. como fala, daquele do padre lá que... Gabinete. Não, Gabinete. aquele do padre que dá a bênção lá, o Ao... Púlpito. confessionário lá. Confessionário, Você abre é. a porta do confessionário, entra tu e o teu paciente lá, e aí você fecha a porta. Ali é você, Everson, optometrista, com todo o embasamento que tu teve de ótica, junto com o teu paciente hoje. A tua responsabilidade é enorme agora, né? Sim. Antes você não tinha essa responsabilidade de cuidar das pessoas em termos. Hoje, qual é a tua visão hoje? De Everson, optometrista. Esquece o lado comercial agora de ótica, certo? Porque possivelmente esse lado comercial de ótica vai ser menor daqui para frente, tá? Acredite nisso. Você vai abraçar muito mais a causa optometria do que a parte comercial, porque você vai enganjar com pessoas. Uhum. E muitas vezes pessoas com patologia, pessoas com deficiência. Tenho absoluta certeza que você vai dar óculos. Escute o que eu estou te falando. Muitas vezes tu vai atender um paciente ali que você fala, mas esse cara aqui, como é que ele apareceu na minha vida aqui? Entendeu? Lá tu vai encontrar uma criança lá com menos 5 de miopia que o pai não tem condição de comprar o óculos. Você, Everson, vai deixar de ajudar essa pessoa? Duvido. Não. Tu vai fazer e não vai falar pra ninguém, que é esse o nosso papel. Uhum. Que é fazer a situação, entende? Por quê? Porque se tu não fizer, às vezes a vida inteira daquela criança de não aprender. Pode ficar comprometida, né? Exatamente. E essa pessoa estava na tua mão. E nós somos um agente de saúde. E a tua responsabilidade é grande, entende? Não, com certeza. Eu até tenho essa ciência já que a partir do momento que eu começar a atender, eu vou ter que me desligar totalmente da ótica, né? Pô, Né? Então, É o futuro. eu gosto dessa
dessa parte de... Conta pra nós como é lá na clínica. É bom, é ruim, é puxado? Então, a gente pega de tudo, né, Johnny? Né? E a maioria das pessoas que a gente pega são tudo pessoas, assim, de baixa renda, né? Pessoas, assim, que têm uma... Até eu pegar um gancho aqui, aquele dia daquela alta miopia, era pra ser tua, né? Era pra ser minha? Eu que escolhi, eu falei, deixa aquele rojão pra mim. Aí eu olhei assim, cara, pô, primeiro atendimento. Eu tinha, foi na primeira semana de estágio, né? Bacana, cara. E aí, eu já tinha feito um atendimento, que o primeiro atendimento foi entre nós. Sim. Entre os alunos. Aí quando eu olhei, eu vi aquele rapazinho ali, cara. Bem assim. Com uma miopia altíssima. Caramba. Johnny, pode ir. Johnny quer? Era a vez dele. Johnny quer pegar? Eu falei, aí tá, o Johnny manda foi, pra cara. mim. Daí eu até peguei uma paciente lá, uma paciente présbita, foi bem de boa, assim, tranquilo. Mas depois eu procurei saber o que tinha acontecido ali, Sim. né? Ele não conseguiu, deu baixa visão, né? Deu o quê? 20/40, 20/50? Na verdade, ele enxergava sem correção 20/800 do olho direito, do olho esquerdo 20/40, aí com o olho esquerdo corrigido foi para 20/20 um olho, com o olho de 20/800 chegou a 20/100, consegui melhorar bem a visão dele daquele olho, só que ali já estava bem comprometido, né, a retina dele, né, ele já tinha... Tava com descolamento, não tava? Podemos suspeitar que tinha um descolamento com aquele grau, né? Eu só conseguia entrar com uma lente de -30, cara, no fundo de olho dele. Com menos que isso, não conseguia de jeito nenhum ter nitidez, né? Retinoscopia dele chegou a quase 20 graus, deu 17 num olho, 13 e pouco, com 2 e pouco de cilindro, eu achei, o professor achou um pouco mais. Então, e a dor no coração de um caso desse... que o menino já tinha vindo há 1 ano, 9 meses antes na UNC, fez a consulta na UNC, deu um pouco diferente, e ele só tinha feito óculos 1 mês antes, porque ele não tinha condições financeiras de fazer. E aí ele chegou lá na UNC, por quê? Porque não estava conseguindo enxergar com óculos. Então ela disse, deve ter ido na ótica, a ótica deve ter dito, nós fizemos conforme a receita. Só que foi uma maldade dizer isso, e isso serve de exemplo para outras óticas. Miopias altíssimas. A gente já até falou isso outras vezes aqui, só vou repetir mais uma vez, porque às vezes parece chover no molhado, mas o povo não aprende. Uma miopia altíssima. Tu viu que o óculos dele que tu viu era pequenininho, né? Sim, uma primeira vez. Pequena. Mas tu não viu o que fizeram para ele. O que fizeram para ele ficava 2 dedos cada lado fora do rosto, assim, uma miopia daquele tamanho. Fizeram um rebaixamento de bordas na lente, só que ficou um miolinho assim muito grande. E ele sentia tontura, dor muito ruim de usar o óculos. Mas às vezes a gente pode pensar que ele ganhou também, né? Não, ele comprou, o pai dele estava junto. Ele tinha 16 anos, o pai estava junto, e o pai disse, não, eu paguei quase R$2.000 esse óculos. Ele juntou dinheirinho por 9 meses. Eu falei assim, ó, e como fazia? A vantagem foi, como fazia 2 meses, que ele, 1 mês ou 2 meses que ele tinha feito óculos, eu prescrevia a receita no final para ele, e eu pedi quais alterações a ótica deveria fazer. Pegar um óculos mais redondinho, como o seu, né? Mais centralizadinho. Um menino de 16 anos, tinha o rosto pequeno. Facilitava, né? Diminuir a armação, diminuir o tamanho da armação, sabe? Fazer mais redondinho. Falei, retirem o rebaixamento de bordas e façam a armação mais oval. Por quê? Porque ele já usava uma lente orgânica que era uns 3 graus de miopia a menos do que ele estava atualmente. Só que não tinha rebaixamento. Então, quer dizer, ele só tem a visão de um olho, basicamente, na outra de um 20/100 ali, mas sofrido. Então, poxa, olha o histórico do que o paciente já usa e melhora aquilo dali, né? Não deixa muito diferente, muito drástico. Só ganhar em espessura nem sempre é a solução. Pegaram um óculos enorme, rebaixaram a borda, só que tirou toda a visão dele, basicamente. Então, eu falei, pede para eles mudar essa armação, escrevi. Mudar a armação. Não é só estética, né? Mas se preocupa só muito com a estética e perde qualidade, né? Perde qualidade. Então, e foi uma receitinha ali, tudo direitinho, com a acuidade visual, tudo bonitinho para o ótico saber o que esse paciente tem, né? E, claro, falei para ele, falei para o professor, né? Talvez pode encaminhar ele para o oftalmo para dar uma avaliada, ver se tem um descolamento e tal, mas não vai mudar. Já não vai mais mudar, talvez para parar aquilo dali. Né, ter algum tipo de controle em cima daquilo ali, mas estava bem judiado já o olhinho direito do menino, né, o esquerdo ainda estava bom, mas o direito estava bem complexo, mas fiz um bom atendimento ali, graças a Deus, tirei uma notinha boa. Não, isso é o que importa. E não ganhei pesquisa. Mais importante era não ganhar pesquisa diante de uma...
Aí quer dizer Tá que sendo, tá no caminho. e como é que tá sendo hoje você atender sozinho uma pessoa e prescrever para ela antes que você só recebia uma receita de outra pessoa? Como é hoje fazer uma receita, né? Claro que com supervisão, o professor corrigindo, né, a coordenadora da clínica assinando a receita, fazendo o protocolo como manda, né? Como é hoje você descobrir o grau de uma pessoa? Então, Adriano, é muito legal, cara. Isso é muito Isso bacana. é a parte mais top. É a parte mais gostosa. Eu tinha uma dificuldade com retinoscopia, cara. Tá? Falo a verdade aqui. Sim, claro. Tinha uma dificuldade tão grande com o eixo, né? O eixo talvez seja, acho que, o principal de todos, né? Mas, pô, é muito massa. Muito legal mesmo. Fazer a retinoscopia, fazer ali o subjetivo, finalmente botar o óculos no rosto do cliente tá enxergando tudo ali, né, cara? Então aquilo dali é muito legal mesmo. Muito massa, né? cara. Resolver isso daí do cliente, então, cara. Tirar essa... Descobrir aquilo dali, né, cara? Sim. Tipo assim, o cara chega, eu não tô enxergando nada, tu vai lá, passa a luz, ajusta o grau, se é positivo ou negativo, ajusta o astigmatismo, né? Posiciona o feixe no eixo, né? Tu aí faz a retinoscopia Uhum. da pessoa ali, né? E a pessoa chega ali, por exemplo, enxergando 20/40, 20/50 ali sem correção, né? E aí tu faz a retinoscopia. Tu vai tirar cuidado visual. O cara enxergou 20/20, sabe que tu tá no caminho certo. É isso, né? Cara, sabe que tá no caminho certo. Depois dali é só questão de detalhes para tu poder chegar no grau exato. Por isso que eu falo para vocês assim que a optometria ela vai te consumir. Entende? Porque perceba só, retinoscopia é algo bem simples. Sim, hoje eu vejo como é simples, né? Mas na época era um bicho de 7 cabeças. Talvez é porque a gente começou as primeiras aulas, foi bem na época da pandemia. Online? Foi online. E aí o que aconteceu? Talvez até o Matheus um dia escute isso, né? Sim. Então a gente teve aquelas aulas online e daí a gente chegou pra aula prática com o Matheus, então foi assim foi bem assustador. Não, foi assim, a ferro e fogo. O Matheus ele veio assim, de um jeito assim, pensando como se nós estivéssemos todos preparados, mas a gente não estava. Era poucos ali que estavam preparados, né? Então foi aquela prova prática ali, tanto é que eu não tirei uma nota boa, a Dai tirou uma nota bem ruim, várias pessoas ali, vários, a Emily que estudava tanto, né? E o pessoal também, que já tinha experiência, lá que já era um técnico, né? Foram Sim. mal, tiraram 3, 4. E a maioria, questão de eixo, né? Sim. Então, isso aí meio que deixou as pessoas com trauma da nossa sala, né? Tanto é que tivemos que conversar com a coordenação, tudo ali, né? Mas hoje o Matheus, tanto é que eu escolhi ele como meu orientador, né? Um baita no professor. Sim. Como os outros também, Nora, Carlos, Paulo. É difícil citar nomes porque assim, você acaba sendo injusto, né? Então eu sempre eu estudei lá, né? Sim. Então eu digo para você assim, todos os professores, cada um tem o seu método, né? E às vezes a gente acha que naquele momento ele está sendo injusto. Verdade. Mas é na verdade aquele momento que muitas vezes ele te transforma. Exatamente. Entendeu? Porque se ele for levar você na molezinha, tu não vai aprender. Tu não vai ser de uma profissional. situação, porque vai acontecer, vai ter situações que tu vai olhar assim, meu Deus, né? E agora? Onde que eu fui amarrar meu burro? E eu te falo, você não vai poder mostrar o teu boletim pro teu paciente e dizer, olha, eu só tirava 9 e 10, tá, mas e daí o que tu eu também quero não saber? pode demonstrar insegurança. Se demonstrar insegurança aí, Esse é o principal. aí acabou. Então, assim, hoje eu te falo que você saber fazer retinoscopia, pô, tu acha top. Agora eu vou falar para você, quando você começar a atender os teus pacientes, que você começar a encontrar outras coisas além da retinoscopia, numa oftalmoscopia, num autorrefrator bom. Acho que foi você que comprou um HR1, né? Foi ele junto com, na verdade, o Alex. Não, foi o Alex. Foi o Alex, tá. E a hora que você pegar um alto... Você já achou a opacidade... sim. Pacificação que eu tenho no cristalino. Sim. A hora que você começar a ir para esse lado e você poder mostrar para o teu consumidor, para o teu paciente, aquilo que você... Olha, dessa forma, uma suspeita disso, uma suspeita daquilo. Não, cara, assim, teu mundo vai brilhar mais ainda. Por isso que eu te falo que a optometria é uma coisa assim assustadora de bom. De bom, entende? Ela entra na tua corrente sanguínea
E é difícil de segurar. Sabe tá? o que- Aconteceu isso com a gente lá que a gente foi fazer o estágio lá na escola, né? Sim. O Zinder se emocionou, cara, vendo a Fixação. atropia alternante Ah, tá. do menino. Sim, olha aí. Tipo assim, mas ele não se emocionou de uma forma assim, é porque ele viu realmente na Ele prática o conseguiu que ver na era. prática aquilo que ele né? estudava. Lógico, criança ali, né? A gente não quer que isso Sim. aconteça. Mas ele teve assim Um momento emotivo, um momento emotivo pelo fato de ele conseguir ver na prática, né? Então eu acho que cada achado desse daí que tu vê assim, lógico, né? A gente, né? Principalmente, cara, poder colocar em prática o que a gente estudou. Sim. O que a gente, na teoria, viu tanto, ficou sonhando com aquilo, né? Que o semestre passado, cara, eu sonho até agora com aquilo de lá. A gente via só em fotos, só em vídeos, né? Agora tu vê ali realmente Tropia, É muito bacana. desvio, né? Vou te contar uma história bem rapidinha, né? O Johnny atendeu esse rapaz aí da alta miopia. E eu já tinha atendido, acho que 2 pacientes de manhã, ou um paciente, não lembro. E eu tava bem tranquilão. À tarde lá, tinha outros pacientes, outros colegas meus que não tinham atendido. E chegou um rapazinho lá, eu me lembro o nome dele é Ricardo, né? Possivelmente ele nunca vai assistir isso aqui. Ou talvez assista, né? Gosto muito dele, amo muito esse rapaz. Tinha aproximadamente 13 anos. E o rapaz estava sentado lá e tinha alguns colegas meus que estavam para atender. Eu falei, não, tô de boa, né? A professora vai chamar alguém aqui para atender isso, aquilo. E não chamava ninguém, não chamava ninguém. Aí a Suelen chegou lá, que na época era, acho que ela era coordenadora do estádio. Falou, não, João, a Cris falou, não, ó, tem esses aqui que não atenderam ainda. Não, esse paciente ali é pro João. No início eu achei que ia ser... Ela tava me instigando, assim, sabe? Na época eu achei que... Porque era um rapaz que ele já tinha uma certa deficiência motora. E depois eu fui conversando com ele. Cara, rapaz generosíssimo. Já sabia falar. Assim, pela limitação que ele tinha, ele conversava, ele me mostrava muitas coisas. Mas no frigir dos ovos eu atendi ele. Nós melhoramos o óculos dele. Eu forneci as lentes para ele. A armação ele já tinha, uma armaçãozinha bacana. Mas o que eu quero mostrar para ti, que é uma coisa que a optometria é feita de detalhes. E na lâmpada de fenda, que é um aparelho, um dos que eu mais amo fazer, eu observei que em um dos olhos a pupila dele fechava mais lentamente. E aí eu disse para a professora, falei, professora, eu encontrei isso tudo que a senhora está vendo aqui. Ela falou, não, João, tá no caminho, eu achei um pouquinho diferente, mas é insignificante o que a gente está vendo. Daí eu falei assim, mas eu queria que a senhora, eu chamei ela no canto, falei, queria que a senhora observasse isso nele. Daí ela falou, acho que passou desapercebido por mim. Aí a lâmpada de fenda, eu conseguia diminuir a luz e aumentar. Então daí o que eu faria? O que eu fiz? Eu coloquei nesse olho, diminuí a luz, fez miose, depois midríase, né? Aumentou e depois fechou. E eu fiz no outro olho. Daí eu falei, perceba bem, professor. Dela, tem diferença mesmo, João. Esse foi um detalhe que a professora me deu uma nota muito bacana na época. Que vocês que estão estudando agora se atentem muito aos detalhes. Muito aos detalhes. Lâmpada de fenda pode mostrar inúmeras coisas para vocês que vocês não vão ver com outros aparelhos, né? A Bibiana ainda dá aula para vocês? Não? Não. Excelente professora. Inclusive, professora Bibiana será convidada para vir aqui, né? É isso aí. Excelente professora. Quando vocês fizerem lâmpada de fenda, façam a avaliação de vocês, mas observem muito a parte inferior da íris. Ela mostra bastante coisa. Quando vocês fazem, pede para o paciente olhar para cima. Você vai observar muitas coisas na parte inferior, que às vezes estão escondidas. E isso possivelmente vocês não fazem hoje. Mas eu aprendi que a gente deve olhar em toda a estrutura que é possível olhar. Entende? Então assim,
optometria é feita de detalhes. E são vocês os responsáveis, eu junto, claro, pela avaliação primária da visão. Então, detalhes são muito importantes. Com relação a esse paciente, ele já teve, ele tinha sido prematuro, então ele sofreu alguns problemas. Sim. Então ele já vinha com uma história disso. Mas eu me atentei à relação da miose e midríase, porque isso fez diferença na refração, devido à acomodação. Devido à acomodação. Aquele que estava tendo uma resposta mais lenta tinha uma cuidade um Visual pouquinho mais baixa. pior. Diferente. Diferente. Tá? Então, assim, se você. Quais são os três pontos que uma pessoa precisa para enxergar perto? Miose, Convergência, convergência e miose acomodação. acomodação. Exatamente. É a tríade, né? É. A miose. O que é a miose? Pupila fechando. Exato. Fechando. Tinha diferença de uma para outra. Uhum. Não tinha? Tinha. Então, poderia ter diferença da acomodação ou não? Poderia. Sim. Exatamente. Então, optometria é detalhe. Então, sempre se atentem a todas essas situações. É, show de bola. Legal. legal. E essa nossa experiência na clínica, né? Ela se eu fui, esses dias fui fazer um cálculo, né? Se a gente atende em 2 semanas, em média 4 atendimentos por semana, nós temos 5 semanas, 4 vezes 5, 20. 20, né? Fora as triagens, fora tudo que a gente Sim. faz. Então, quer dizer, nós teremos aí nos próximos 2 semestres que nós temos, fora isso aí, mais 10 atendimentos no mínimo, né? Então, a gente ganha uma vasta experiência de atendimento real, né? Sim. Antes de ir a campo sozinho, né? Mas vai dar mais, né, Johnny? Antes não, porque nós vamos ter agora estágio 2 e estágio 3, né? Isso, então eu tô calculando É. com o estágio 2 e 3, né? Se a gente entende por semana 4, 8, 2, 16... Não, mas o tempo de vocês é menor nos próximos estágios. Não é o mesmo tempo. Não Ah, não, ser a o tempo mesma para atendimento, quantidade, quer né? dizer, né? Isso, o tempo para atendimento, né? Mas a quantidade de atendimento É que- talvez seja a mesma quantidade, né? É que, por exemplo, Não? nós estamos É fazendo... menos? Atender mais? Ah, mais, então Lógico, ótimo. aí. Nós estamos atendendo uma média de 1 paciente por dia. Mas é o normal do primeiro estágio. É o normal. Para você poder pegar bem realmente os testes. É. Se não me engano, é 2 horas no estágio 1, 1h30 no estágio 2 e 45 minutos no estágio 3. Isso fazendo toda a... A ficha inteira. Não é para assustar, é para vocês estudarem. Não, mas a a gente gente já tá a par já. A gente vê que com esses atendimentos que a gente fez, eu estou com 7 atendimentos, eu tenho notado assim, ó, que tá tendo uma progressão. Claro. Né? A gente tá melhorando, nessa questão, né? Estamos melhorando, né? A agilidade. encontra- Na anamnese, né? Até no relatório tá começando assim, né? O relatório Tá melhorando, Teu né? relatório É. tá ficando show de Em bola. Então- contrapartida, é uma certa pressão, mas é isso que vocês vão ter na vida real. Mas tem que ser assim, né? Imagina tu ficar uma manhã com um paciente, Não funciona, né? entendeu? Não Não, é funciona. desgastante pro paciente. Desgastante pro paciente. Pra nós. É uma Nossa. outra coisa que vocês precisam entender, que vocês não devem se atentar apenas à optometria, né? Principalmente na parte das patologias. Vocês precisam conhecer o mínimo necessário para orientar o paciente de vocês. Porque muitas vezes o paciente vai chegar para você e vai falar: o que é essa pelezinha que nasce aqui essa pelezinha aqui? Você vai dizer: não, é um pterígio. Tá, mas o O que é um pterígio? Sim. Entende? É aquela Então, questão assim, do conhecimento, né? Tu tem que Você, conhecer. exato, você vai saber falar para ele o que é, quais as origens disso, O que acontece? né? Quem vai tratar vai ser o oftalmologista, mas se você não souber falar isso, te descredibiliza o teu atendimento anterior, Sim. entende? Então saibam principalmente ali catarata, pterígio, pinguécula, Vazia. e É. perfeitamente. Então Isso aí. saibam esse início. Como eu, né? Todas as pesquisas que eu peguei foi direcionadas para patologia. Foi 3 pesquisas de patologia. 3 pesquisas. Foi uma hipertensão, uma retinopatia hipertensiva. Foi a doença de Graves, né? E a parte de morfologia. A parte de morfologia da achados fundoscópicos de glaucoma Uhum, em crianças, uhum. né? Em crianças. Então, realmente para nós optometristas clínicos
diferentemente do optometrista refracionista, né? Que só se foca em ir ali, fazer o grau e mandar o cliente com a receitinha fazer o óculos somente. Para nós é de extrema, parece, para alguns vão dizer, não, mas eu não tô lá para, como alguns já ouvi falar, alguns dizem, mas eu não tô lá para ver patologia, não vou cuidar disso, eu não tenho que ver. Mas o mercado filtra. Amigo? O mercado filtra. Exatamente. Como diz o próprio Adriano fala, né? O problema não é o atendimento ali rapidinho ali, fazer ali a receita e mandar o paciente. É a próxima pergunta dele. Quando ele tiver a dúvida sobre uma situação, até do vizinho dele, meu vizinho teve tal coisa no olho lá, verdade. E ele te perguntar. E você disser, Pois é. Pode ser, sei lá o que, né, amigo? Né? Ó, boa sorte pro teu vizinho. Ó, e ele vai dizer, boa sorte para ti também, que aqui eu não venho mais. E a nossa maior preocupação é sempre, não só dentro do consultório, como na loja. Eu também vou ter que desvencilhar da ótica, né? Estou psicologicamente trabalhando isso em mim. A gente já conversou bastante disso. Mas a gente, quando está atendendo alguém, eu sou assim, o Adriano é assim, a gente sempre atende esse paciente como se fosse o nosso único e último atendimento. A gente dá a nossa vida. Eu não enxergo mais nada ao meu redor, cara. É o cara. O Adriano chega assim, passa, vai fazer uma coisa, nem vejo ele. Mas é isso que tem que tô ser. Atendendo a gente tem que o desligar. Cliente, Né? Tô dando minha vida por ele, tô tirando as dúvidas, tô perguntando dele, tô rindo com ele, tô descontraindo com ele. Porque, cara, eu tenho aquela fração de minutos ali para conquistar ele. Eu tenho que ganhar a confiança dele com integridade. Com integridade, né? Não só por interesse de vender. Não, mas eu quero conhecer ele, eu quero dar o melhor por ele. Porque eu sei que ele vai trazer o vizinho, sim, o tio, o irmão. E ele, às vezes, uns já sempre falam, esse aqui fica bom, esse aqui eu vou trazer minha família toda. Eu falei, ótimo, é esse mesmo. Me dá mais combustível. Mais. Entendeu? Então, o cliente, dentro da clínica e dentro da loja, né? O teu cliente, tu tem que, se for necessário tu estender um tapete vermelho para ele, tu tem que estender. Sim, sem dúvida. É isso aí. Ele é o único capaz de manter meu negócio aberto e fechar meu negócio. Exatamente. É isso mesmo. Bom, desse jeito vamos terminando o primeiro bloco aqui, pessoal, tá? A gente vai fazer esse em 2 blocos. Já a gente faz mais um pouquinho aí com o Everson Albano, gerente, proprietário, dono, futuro optometrista, tudo que ele possa ser das óticas Everson. Vai virar o cara. Valeu, gente. Sigam a gente aí nas redes sociais e daqui a pouco a gente vai com o segundo